Cadê essa galera boa aí? Tem uma galera boa na área aí? Rapaz, tem uma galera boa aí, né? Aí, você que já conhece o procedimento, você entra aí e já convida seus amigos, né? Joga duro, ó, jogo duro. É isso aí. Fran Aragão na área. Fran Aragão estava lá no aulão adelante, né? Ai, é isso aí. Franciele também na área. Tá todo mundo aí, né? E aí, bomba de coraçõezinhos aí. Aproveita aí e dá uma moral pro off, né? Vou ser o Delta, meu parceiro. Tu tá sumido, cara. Tem que aparecer, hein? Zuki Bruto. Tamo junto. Tá sumido. É, jogar pesado, né? É isso aí. Vamos lá então? É isso aí. Vamos lá então. Eu vou jogar duro com você para dizer o seguinte, né? Veja, parabenizar os alunos que foram lá no aulão de Direito Penal, parte geral em exercícios, né? O pessoal que está estudando aí para a Polícia Militar do Distrito Federal, Polícia Civil, PRF, PCDF, até delegado. O jogo foi duro demais, né? Duro demais. 6 horas de aulão em exercício só da parte geral. Foi pesada a aula, né? Tem aluno que está se recuperando até agora, jogando duro. Veja, eu tenho uma informação boa pro pessoal de Goiânia, né? Goiânia é uma cidade aqui ao lado de Brasília. E atendendo aos pedidos dos alunos de Goiânia, veja, nós iremos repetir esse aulão de Direito Penal, parte geral em exercícios, né? Iremos repetir esse aulão lá em Goiânia. Aí você tem que entrar lá no grupo do Zap, né? Foi feito um grupo no Zap dos alunos que estão interessados. E aí, nesse grupo do Zap, tem um número do Zap, sabe? Mas aí vocês estão vendo aqui, eu dando uma olhada aqui, né? Porque eu anotei aqui, eu não sei onde eu coloquei. Opa, achei, né? Joguei duro demais. Coloca aí que eu sou faixa preta, que eu olhei aqui, achei. Então, olha, você que é de Goiânia, ou das cidades próximas a Goiânia, né? A divisa com Goiânia, por exemplo, entre em contato com o número 062 98541 3031. 062 98541 3031 e pede para te adicionar no grupo, né? No grupo do Zap, onde a gente está trocando as informações, onde vai ser o local do aulão, né? A data provável. Eu vou repetir todos os módulos, né, que eu irei ministrar aqui em Brasília, eu vou fazer em Goiânia também, né? Eu tenho muitos seguidores em Goiânia, então como é uma cidade aqui perto, eu vou atender esse pedido, beleza? Mas eu tenho que ter um mínimo de alunos para trabalhar essa aula lá. Tranquilo? Então entra em contato com esse Zap. Quem é que é faixa preta e joga o número aí para mim na tela? 062 98541 3031. Joga aí, né? Entra no grupo lá que nós iremos informar. Joga aí para mim então. 062 98541 3031. Quem é faixa preta aí e já anotou esse número e vai jogar na tela aí para a galera poder copiar. Tem um faixa preta na área aí, sim ou não? Ah lá, já jogou, eu vou ser o Delta jogador demais. Então veja, é esse número aí, beleza? Tranquilo, vamos lá jogar duro? Pega seu material aí, né? Pega seu material.
veja que entre os diversos princípios, né, no direito penal, nós temos o princípio da fragmentariedade. Princípio da fragmentariedade. Veja que o direito penal ele é seletivo, né? O direito penal é seletivo, não é isso? Veja que diversos bens jurídicos são tutelados pelo ordenamento jurídico, né? Recebe a proteção do ordenamento jurídico, mas uma parcela desses bens jurídicos irão receber uma proteção, veja, de um ramo do direito, qual seja, do direito penal, né? Então, perceba bem, eu tenho diversos ramos do direito, né, protegendo diversos bens jurídicos, ou seja, recebem proteção do ordenamento jurídico. E dentro do ordenamento jurídico eu tenho o direito penal. E o direito penal, veja, diante desses bens, o direito penal, ele, veja, seleciona, né, os bens considerados mais relevantes. É isso? E eu te chamo no percebe e digo, após a seleção dos bens, há também que analisar condutas humanas que lesam esses bens jurídicos ou, perceba, ou promovem, ou lesam esses bens jurídicos ou chegam a expor a perigo de lesão o bem jurídico, né? Lesam o bem jurídico ou chegam a expor a perigo de lesão esses bens jurídicos, comportamentos humanos. Esses comportamentos humanos que lesam bens jurídicos ou que chegam a ofertar, né, perigo de lesão a um bem jurídico, veja, recebem aí uma resposta penal. Então, os comportamentos também são selecionados, né? Então, esse processo de seleção, ele, veja, recai em determinadas condutas, né? Recai em determinadas condutas, em determinados bens jurídicos. É o que eu chamo de fragmento, né? Por isso que o direito penal tem esse caráter de fragmentário. Ou seja, o direito penal, perceba bem, a incidência do direito penal a incidência, você só vai ter incidência do direito penal, veja, para proteger bens jurídicos considerados relevantes. Se eu tenho como proteger bens jurídicos através do direito civil, através do direito tributário, através do direito administrativo, né? Assim eu devo adotar providências nesse sentido. Não é isso? Veja, e esse caráter fragmentário do direito penal, né, veja, de selecionar condutas, de selecionar bens jurídicos considerados relevantes, que externa, né, inclusive que enseja, né, a subsidiariedade do direito penal. O direito penal é subsidiário, não é isso? Mas antes da subsidiariedade, você tem que trabalhar a fragmentariedade. Bacana? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Eu vou te dar um exemplo em que há uma seleção de conduta. Veja que eu vou escolher um bem jurídico a ser tutelado, coletividade. E eu tenho a conduta de dirigir veículo automotor sem habilitação. O agente está dirigindo veículo automotor sem habilitação. Eu tenho um bem jurídico tutelado, que é a coletividade. Mas veja, será que essa conduta recebe, né? Será que essa conduta merece, né? Veja, um tratamento penal? Depende. Essa conduta, ela externa um perigo de lesão ao bem jurídico coletividade? Eu vou te chamar no percebe e vou dizer o seguinte: esse agente está dirigindo um veículo automotor de forma regular. De forma regular. Professor, tudo bem, ele está dirigindo veículo automotor de forma regular, sim, mas eu tenho que dizer para você o seguinte, que ele não tem habilitação. Tá, professor, mas olha, ele não tem habilitação, mas está dirigindo um veículo automotor de forma regular. Pelo que eu estou vendo, essa conduta não oferece, né? Veja, não lesa e nem oferece perigo de lesão ao bem jurídico coletividade. Realmente essa conduta, ela não externa aí um perigo, né, à coletividade, porque muito embora o agente ele não tenha habilitação para dirigir veículo automotor, ele está dirigindo de forma regular. Então, para que eu vou lançar mão do direito penal, não é isso? Para dar uma resposta penal a essa conduta? Não, vou resolver isso com o direito administrativo. Então, essa conduta, esse fragmento,
veja, não desperta interesse penal. O direito penal, ele se preocupa com condutas, não é isso? Com fragmentos, veja, que realmente venham a colocar, venham a lesar ou expor a perigo de lesão ao bem jurídico. Agora eu tenho o Tício dirigindo um veículo automotor e ele também não tem habilitação, mas agora ele gera perigo de dano. Opa! Espera aí. Dirigindo um veículo automotor sem habilitação, exato, gerando perigo de dano, ah não, aí desperta um interesse penal, não é isso? E foi o que levou o legislador a tipificar a conduta lá no artigo 309 do CTB, não é isso? Olha lá, menciona, dirigir veículo automotor em via pública sem a devida permissão para dirigir, né? Ou habilitação, ou ainda ser cassado o direito de dirigir gerando perigo de dano. Ou seja, há necessidade, né, de se gerar um perigo de dano. Não é isso? Né? Um crime de perigo. Bacana. Então, já que gera um perigo de dano, há necessidade de uma resposta penal. É por isso que essa conduta aqui, esse fragmento de conduta, recebe uma roupagem criminosa. Né? É por isso que essa conduta, veja, ocorreu com essa conduta que eu chamo de neocriminalização. Ou seja, foi editada uma norma penal, né, dando uma roupagem criminal a essa conduta. Bacana, tranquilo, legal, né? Tranquilo. Eu vou te chamar no Perceba para dizer o seguinte, né? Veja aí. Olha, vou te chamar no Perceba para dizer o seguinte. Quando você raciocina com a propriedade, a mesma coisa. Né? Veja, eu tenho o Tício que ele tem um veículo automotor e o MEV foi lá e subtraiu aquele veículo. Agora o bem jurídico tutelado é o patrimônio, o direito de propriedade, aquele patrimônio, não é isso? Eu te chamo no Perceba e digo, subtraiu, né, o veículo automotor, veja, causando um prejuízo àquela vítima, há sim a necessidade de uma resposta penal. Entenderam ou não? Agora eu tenho o MEV, que ele locou o patrimônio do Tício, o imóvel, só que ele não quer sair dali. Entenderam ou não? Ora, veja, eu tenho até um patrimônio aí protegido, mas essa conduta é grave, né? O fato do agente não querer sair de um imóvel que ele tenha locado, né? Veja, o direito civil dá para ser aplicado a esse contexto, né? O agente ele pode lançar mão de uma ação de reintegração de posse. Aí o direito civil resolvendo o conflito. Entenderam ou não? Isso é muito importante, porque quando você raciocina com a fragmentariedade do direito penal, você vai perceber que o princípio da fragmentariedade decorre lá do princípio da intervenção mínima, né? É o chamado direito penal mínimo. E o princípio da fragmentariedade tem ligação direta também com o princípio da lesividade, princípio da adequação social, não é isso? Te chamo no Perceba e digo, quando eu falo direito penal mínimo, você tem que sempre estar ligado, né? Direito penal mínimo vem da intervenção mínima do direito penal. Por exemplo, quando eu tenho lá a Lei 9.199, trata dos crimes de menor potencial ofensivo, perceba que eu tenho os institutos despenalizadores. Né? Veja que, para afastar a aplicabilidade da pena, eu tenho a possibilidade do acordo civil, eu tenho a possibilidade, veja, da suspensão condicional do processo, eu tenho a possibilidade da transação penal. Entenderam ou não? Então o direito penal é mínimo, né? O agente ele só vai ter a liberdade cerceada, aplicabilidade do direito penal em último caso. É um exemplo, né? A Lei 9.099 é um exemplo da manifestação do direito penal mínimo. E quando eu falo no direito penal mínimo, eu sempre tenho que pensar também no direito penal máximo, né? É o direito penal expansivo. Veja, é o direito penal que se mantém equidistante, né, da fragmentariedade. É o direito penal que não adota a fragmentariedade. Por quê? Porque, veja, para o direito penal máximo, todas as condutas devem receber uma resposta penal. Não há aquela seleção, né, que deve se fazer levando em consideração, inclusive, o princípio da lesividade. Entenderam ou não? Bacana, né? Tranquilo. Direito penal máximo, você também chama de hipertrofia do direito penal, não é isso? Direito penal expansivo,
Importante, né? Se contrapõe ao direito penal mínimo. Bem, princípio da fragmentariedade, seleção de bens jurídicos e também de comportamentos que figuram, que figuram com uma certa gravidade a lesar, né, o bem jurídico ou a colocar aquele bem jurídico em perigo. Fragmentariedade. Então eu raciocino aí com a criação de tipos penais, criminalização de condutas, fragmentariedade. Perceba que, com o passar do tempo, algumas condutas que passaram lá pelo processo seletivo, né, da fragmentariedade, foram consideradas aí fragmentos relevantes, ou seja, condutas relevantes, né, que lesavam ou externavam perigo ao bem jurídico. Essas condutas, com o passar do tempo, perderam essa potencialidade. Não é isso? Veja que quando você trata lá do adultério, né, que decorre da infidelidade, o adultério era considerado crime. O direito entendia que a conduta de ser infiel era um fragmento relevante. Era uma conduta, veja, grave. Não é isso? Então, com o passar do tempo, né, com a aplicabilidade aí do princípio da adequação social, entendeu-se que não há necessidade de lançar mão do direito penal, veja, para reprimir a conduta daquele que não consegue viver na órbita da fidelidade, né? O chamado infiel. Isso. Com a adequação social, algumas condutas que eram consideradas típicas perderam o revestimento da tipicidade. Professor, mas vem cá, mas você está falando o seguinte, então ocorreu a abolício criminis? Isso, a abolício criminis, não é isso? A abolício criminis, ela se contrapõe ao que eu vou chamar de neocriminalização. Neocriminalização, uma conduta que não era típica, né, ganhou uma roupagem típica, né? Uma conduta que não era típica ganhou uma roupagem agora de tipicidade. Ou seja, é a neocriminalização. Novo crime, neo, se contrapõe a abolício. Abolício, uma conduta que tinha o seu revestimento típico, não é isso? Agora está revestida da atipicidade. Entenderam ou não? Bem, veja que quando eu trato dessa questão da adequação social, né, da desnecessidade dessa conduta continuar com a roupagem criminosa, eu perceba que eu estou o quê? Selecionando. Ou seja, eu entendo que essa conduta ela não merece mais uma resposta penal, né? Veja aí, é o que eu vou chamar aí de fragmentariedade às avessas. Às avessas por quê? Porque é a fragmentariedade descriminalizando. Não é isso? Eu tenho a fragmentariedade, né, direta, que é aquela fragmentariedade que eu vou criminalizar aquelas condutas que realmente lesam, né, ou ofertam aí perigo de lesão ao bem jurídico, né, após a seleção lá do bem jurídico relevante, né, é a fragmentariedade direta, mas eu tenho também a fragmentariedade às avessas, né, ao revés. Fragmentariedade invertida, ela vai ocorrer quando você verificar a aplicação do princípio da adequação social. Ou seja, essa conduta que foi criminalizada, né, veja que ganhou uma roupagem criminal lá no processo seletivo, olha, agora não há necessidade dessa conduta continuar com essa roupagem criminosa. Não é isso? O direito penal é mínimo, o direito penal é fragmentário. Então, eu irei descriminalizar essa conduta. Entenderam ou não? Então, a fragmentariedade, ela pode criminalizar conduta, como ela também pode descriminalizar a conduta. Quando ela criminaliza condutas, eu tenho a fragmentariedade direta. Quando ela descriminaliza a conduta, eu tenho o que eu vou chamar de fragmentariedade às avessas. Fragmentariedade ao revés, fragmentariedade invertida, joga duro com você.
um exemplo, né? Tem a abolício crimes, né? Olha aí, descriminalizando uma conduta. Abolício crimes, veja, é uma manifestação da fragmentariedade ao revés. Entenderam ou não? Deu para pegar a ideia? Abolício crimes, né? Tem que ficar ligado, né? Abolício crimes é uma manifestação da fragmentariedade ao revés. É jogadora demais. Agora, veja, para que ocorra a abolício crimes, há necessidade da revogação formal e substancial da conduta, né? Ou a revogação formal e material da conduta. Porque se eu tenho apenas a revogação formal e aquela conduta continuou com a roupagem da tipicidade, agora num outro tipo, eu não tenho abolício. Aí só ocorreu apenas a revogação formal da conduta. É o que ocorreu lá quando eu trato lá do atentado violento ao pudor, né? Lá que era previsto lá no artigo 213, e agora a conduta está alojada lá no 214. E o que fundamenta é o princípio da continuidade normativo típica. Deu para entender isso? Então, se o examinador perguntar pelo princípio da fragmentariedade, você explica lá, né, a fragmentariedade direta, né, ou a fragmentariedade propriamente dita, menciona que a fragmentariedade decorre da intervenção mínima do direito penal, há necessidade de um processo seletivo de bens jurídicos e comportamentos humanos, apenas aqueles comportamentos humanos que venham a lesar ou a ofertar perigo de lesão ao bem jurídico, beleza? E aí o legislador ele vai criminalizar aquela conduta, tá certo? Mas eu posso ter também a fragmentariedade invertida, ao revés, é isso? Também chamada às avessas. Quando, pelo princípio da adequação social, verifica-se que não há mais necessidade daquela conduta estar revestida aí, de tipicidade. Entenderam ou não? Aí você tem a abolício crimes, né? Retirando aquela roupagem criminosa daquela conduta, até porque o direito é fragmentário. Né? Se aquela conduta ela não lesa ou não oferta mais perigo de lesão ao bem jurídico, eu não posso continuar com aquela, entendendo que aquela conduta é criminosa. Né? Olha aí, eu tenho que afastar o direito penal. Bacana, tranquilo, fragmentariedade ao revés em apertada síntese. Deu para entender isso? Né? E aí eu falava acerca da abolício crimes. É muito importante sempre mencionar que a abolício crimes alcança somente os efeitos penais, né? Os efeitos penais. Veja, por exemplo, que a obrigação de reparar o dano, né, ela continua. Vamos supor que o Tício furtou um veículo e na fuga bateu lá com o veículo do Mévio. O Mévio é a vítima, tá ligado? Então, aí o que aconteceu? Saiu uma lei entendendo que o furto não é mais crime, né? Veja aí, com caráter fragmentário, direito penal, entendendo que a conduta de furtar, veja, não é uma conduta mais grave, não é uma conduta que merece uma resposta penal, entenderam ou não? E aí o que acontece? Perde aí a sua roupagem criminosa. Os efeitos penais, como a questão da reincidência, né? Veja, maus antecedentes, cumprimento da pena, a extinção dos efeitos penais. Mas os efeitos civis continuam, ou seja, a necessidade da reparação do dano. Ainda falando da abolício, você tem que entender que a abolício é uma causa instintiva da punibilidade, né? Da punibilidade. Bacana, então, foi em apertada síntese, né? Só para você já conhece o princípio da fragmentariedade. Agora fica ligado, hein? O princípio da fragmentariedade, veja, decorre lá do princípio da intervenção mínima, não é isso? Tem ligação direta com o princípio da lesividade, né? Com o princípio da lesividade, o princípio da adequação social. Bacana, tranquilo, né? E o princípio também da subsidiariedade. O direito penal, ele é subsidiário. Legal, então, bacana, né? Gostaram, né? Rapidinho e tal, fragmentariedade invertida. Ele gostou lá. Professor, eu nunca ouvi essa não. É a invertida, né? Você tem aí entendendo que o direito penal tem o seu caráter fragmentário. Veja, se uma conduta ela não lesa ou não expõe mais perigo de lesão ao bem jurídico, você tem que descriminalizar aquela conduta. Não é isso? Então, veja, descriminalizar, ou seja, você inverte.
né? Porque na fragmentariedade direta você vai criminalizar determinadas condutas, né? Também entendendo que aquelas condutas lesam bem jurídico ou são condutas que têm a potencialidade de expor aquele bem jurídico à lesão. Tranquilo? Isso, né? É isso aí, vai pirar, olha lá, né? Aí coloca lá um alfa Zulu, né? Fragmentariedade invertida. Deu para pegar a ideia da fragmentariedade invertida? Deu para pegar ou não? Vocês conseguiram entender o que eu falei? Fragmentariedade invertida? Invertida por quê? Porque eu descriminalizo, mas ainda com caráter fragmentário do direito penal. Entendeu? Entendeu? Deu para entender, né? Uma conduta que era considerada grave, né, ela perde a sua gravidade com a adequação social. Por exemplo, o adultério. Olha, o adultério, veja um exemplo da aplicação do princípio da fragmentariedade invertida, ao revés ou às avessas. Bacana, né? Bacana, né? Vocês acharam que o padrão diminui o padrão ou mantém nessa pegada aí? Fragmentariedade tu já sabe, né, filho? Agora fala as avessas, ao revés, invertida, aí cai pra cá, aí a gente resolve. Olha, joga duro com você, pessoal de Goiânia. Professor, acabou a aula? Hoje foi rapidinho. Pessoal de Goiânia, bomba de coraçõezinhos aí então, pela fragmentariedade invertida, ao revés. Bomba, bum, 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 bum. Isso, joga aí no Zuc 10 e fala, aqui não, né? Isso, aqui não, né? Aí, o cunho política essa, Código de Política Criminal, né? Princípio da adequação social, manter a criminalização do adultério, pelo amor de Deus, isso aí vai se resolver lá no direito civil, né? Com a indenização daquele que foi infiel, né? Daquele que foi infiel. É engraçado que a doutrina aponta que a moral atingida é daquele que foi infiel, e não da pessoa que vivia, né, com esse infiel, ou seja, da suposta vítima. A doutrina aponta, porque aquela pessoa que foi infiel, ela que demonstra que não tem capacidade de viver em sociedade, né? Tá sempre querendo dar uma mordidinha, né? Sempre querendo dar uma mordidinha aqui, uma mordidinha ali. Não pode ser assim, adelante focado tem que ser fiel. Concorda comigo aí? Joga duro? Joga duro, né? Tem que ficar na linha, né? Aí você quer ficar pulando, pô, não dá. Joga duro, guerreiro, foca. Não é isso? Tem que focar, aí, ó. Aí, ó. Esses caras já começam a rir. Beleza, pessoal, vamos lá então. Deu para entender, né? Aí vocês vão saber fazer essa ligação da fragmentariedade invertida com a abolição crimes, né? Jogando duro, vai saber, né? Vai falar da fragmentariedade, vai falar do direito penal mínimo, vai falar intervenção mínima do direito penal, princípio da lesividade, se contrapondo ao direito penal máximo, né? Aí, ó, direito penal do inimigo também, Jacobs. Tranquilo? Joga duro, né? Professor Jacob, esse Jacobs que você está lendo, que você já leu no livro. Esse aí mesmo, professor. Não, tem um Jacob. É esse, filho. É esse. É porque na hora que você lê, tá lá Jacobs, entendeu? Jacobs ou Jacobs. Aí, ó, baixinho, né? Jacobs. Beleza? Isso aí, ó. Colocou aí. Tá? E aquele também, que você sempre lê. Professor, já li aqui. O Ferrajoli, né? Não, aqui baixinho. É assim mesmo, vai aprendendo. Ferrajoli não, baixinho. Ferraioli, italiano, Ferraioli. Chama no PC, Ferraioli. Luigi Ferraioli. Bacana, tranquilo, né? É esse aí mesmo. É esse tal do Wenzel, né? Wenzel, né? Que você lê aí. Hans Wenzel, não. W com som de V. Hans Wenzel. Hans Wenzel. Isso. Beleza? Bota aí no papel meio português. Joga aí só pra tu saber. Isso. É aquele roxinho. Não fala assim não. Fala assim, ó. Roxin. Isso, Roxin. É um rock e um sim, né, professor? É isso aí mesmo. Junta. Roxin. Isso, tá bom. Na prova oral tu manda assim. E chega na prova oral, você até sabe, né? Aí chega lá, você, segundo o roxinho, o cara já te olha assim. Aí você, mas o posicionamento aí de Jacob, o cara vai olhar pra você. Aí depois você vai fechar a prova oral e vai falar o Ferrajoli e fala, não. Agora quando você começa, segundo Roxin, Ferraioli, não é isso? E Jacobs,
Não é isso? Ah, joga duro. É, eu também, né, quando eu tava fazendo um concurso, eu mandava um Roxin. Né, depois eu aprendi. Um amigo falou, rapaz, é Roxin. Eu falei, opa, bacana, baixinho, fala baixinho, que é Roxin. Beleza. Aí, né, aprendi a pronúncia e aí comecei a jogar duro. Beleza? Mas se liga nesses nomes aí. Legal? Isso, Roxin. Isso, junto, Roxin. Isso, né? Deixa o teu concorrente falar Roxin, Ferrajoli, não é isso? Wenzel. Você fala Roxin, Ferraioli, né? Hans Wenzel. Bacana? Tem mais um, né? Ah, tá. Deixa ele falar Jacobs. Você fala Jacobs. Jacob. Como assim, professor? Ia. Ia. Agora junta. Cobs. Isso. Jacobs. Isso. Entendeu? Jacobs. É tipo dar uma mordida, né, professor? Jacobs. Jacobs. Isso. Manda Jacobs. Pronto. Acabou. Gostaram? Guarda aí, faixa preta. Isso aí. Depois você vai treinando junto as palavras aí. Isso aí, ó. Jacobs. Isso aí. Bacana, pessoal, né? Joga duro. Vou embora. Ah, quase que eu desligo aqui sem a música. Bomba de coraçõezinhos aí. Olha lá, o Jacobs. A Cris Mendonça é professora de língua, rapaz. Eu mando o inglês aqui, ela me chama depois no zap e fala aí, professor tal. Aí ela me ensina a pronúncia aí, eu já jogo duro na outra live. Bomba de coraçõezinho. Agora você já sabe o que é a fragmentariedade invertida, jogou duro. Bomba de coraçõezinho, valeu, vou ser de alta, meu parceiro, um abraço. Pompeu, meu camarada, um abração, tamo junto. Bom saber que você tá voltando aí na pegada dos estudos. Não pode parar não, meu irmão. É uma troca sempre aí, a crise. Bomba de coraçõezinho. Senta o dedo nessa tela aí. Tô firme, mano. É bom saber disso aí, você Delta. Você é parceiro. Te esperando aqui em Roraima. Patrícia na área. Faixa preta, né? Galera, bomba de coraçõezinhos aí. Pessoal da PMDF, né? Eu falei do princípio da fragmentariedade, mas não falei do princípio da fragmentariedade invertida, né? Eu não queria jogar muito duro. Porque se eu falo do princípio da fragmentariedade invertida lá, vai falar, pô, o professor tá falando coisa que não vai cair, isso aí não vai cair pra soldado da PM. Mas tudo bem, eu segurei, fiquei com vontade. Mas aqui, como é geralzão, toma aí princípio da fragmentariedade invertida. Bacana? Aí aqui não tem como, aqui eu mando mesmo. Aqui é delegado, é juiz, é soldado da PM, agente da PC, PRF, já vai de fragmentariedade invertida aí já nas anotações. E o pessoal da PM coloca aí, né? A área não falou, mas tem o tal da fragmentariedade invertida, às avessas ou ao revés. Valeu, galera. Jacob, Roxin, Hans Wenzel, gostaram, né? Abraço. Vamos lá agora. Tchau, tchau.